Tá tudo errado. A gente sabemos aqui, a gente estamos alertando que as pessoas, os pastores, que hoje têm consagrado mulheres como pastoras e têm colocado em cima do altar, já não é o suficiente. Agora também cabe a elas fazer o batismo. Eu mostrei aqui o batismo de duas mulheres fazendo o batismo de outras ou de outros, no caso. E também mostrei também uma pastora da Assembleia de Deus, que é a última, e dá a sua versão, ela batizando também alguns membros. Segundo a informação do vídeo no YouTube, a primeira pastora que houve nas Assembleias de Deus. Virou moda. Batismo feito por mulheres. Que seja mulher missionária, que seja pastora, que seja mulher. Então, se você foi batizado ou foi batizada através de uma mulher, saiba que seu batismo não tem validade. Seu batismo é inválido e se torna, você volta, continua sendo pagã. As pessoas pagãos. Aquelas pessoas que não nasceram da água. Então vocês não nasceram da água e não adianta vocês dizerem que seus batismos é válido. O que nós encontramos nisto é o que a Bíblia diz, que nos sinais dos tempos, por se multiplicar o pecado e o amor de muitos, esfriaria. Segundo a palavra de Deus, Jesus ele não chamou discípulas, embora Paulo batizou Lídia, ele batizou Lídia, Lídia não batizou Paulo. E o que acontece? Está em Atos escrito. Jesus chamou os seus discípulos, ele não chamou a sua mãe, ele não chamou as suas irmãs. Então se ele chamasse a sua mãe e suas irmãs, certamente teria aí base bíblica para que as mulheres batizassem alguém. E quando elas passam a batizar, elas estão infligindo a palavra de Deus. Ou seja, elas estão substituindo a glória de Deus. Porque a glória de Deus é o homem, não é a mulher. E a gente não está falando isso para humilhar ou para desfazer das mulheres. Que na verdade as mulheres, elas têm função sim dentro do trabalho da obra de Deus, né? Casa de Deus somos nós. Então ela pode chegar ao cargo máximo de missionária. Ela pode evangelizar, ela pode pregar no tempo de pedra, ela pode orar, ela pode curar, ela pode falar em mistério, ela pode adorar a Deus de toda a tua alma e todo o teu entendimento e coração. Ela não tem esse direito de chegar e apacentar aquela pessoa. Segundo a Bíblia, ela vai se tornar uma feiticeira, ou qualquer um que desobedece a Deus, a Jesus, ele se torna um feiticeiro, como está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que diz que o pecado de rebelião é o mesmo que feitiçaria para Deus. Então, quando a mulher ela sobe no altar para assumir o volante de denominação ou igreja, templo de pedra, junto com a igreja santa, ela desceu a glória de Deus e substituiu a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, a seguir, aonde fala que a glória de Deus é o homem e que a mulher é a glória do homem. Então o que Satanás fez? Colocou a mulher no altar, desceu a glória de Deus, para que a mulher assumisse a posição da glória de Deus e se tornasse Cristo o cabeça da mulher. E nós já sabemos que não, que a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, né? Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Que essa representativa, ela fala muito bem dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que eu não permito, ele está dizendo que Deus já disse para ele. Então Deus não permite nem que a mulher fale na igreja. Falar na igreja não é que ela não possa comunicar ou falar com os irmãos, com as irmãs ou com quem seja, mas que ela ensine na igreja. Inclusive, o texto mais profundo diz que ela não exerça a autoridade de homem. E o que é a autoridade de homem? Aquilo que o homem está predestinado a fazer por Deus e só cabe a ele, não a mulher. E quando a mulher quer ser autoridade como homem, ela está distorcendo a palavra de Deus. Então isso é classificado como seta maligna, ou ordem maligna, ordem satânica, que o diabo usou até mesmo o homem para colocar essa posição na mulher. O que Satanás quer é destruir o reino de Deus, destruir a glória de Deus. E a glória de Deus é o homem. Quando Jesus ele chegou e ele ressuscitou, olhe só o que diz a Bíblia aqui em Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Nós estamos vendo aqui 11 discípulos, não é discípulas, certo? A mãe de Jesus, nem as irmãs dele, nem aqui não estavam. Então veja só, e os 11 discípulos partiram para a Galileia e para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando Jesus chegou, antes de morrer, ele já tinha acertado com os discípulos para encontrar com Jesus lá. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso aqui, irmãos,
aconteceu depois da ressurreição. Quando Deus ressuscitou Jesus, Jesus apareceu lá no monte designado. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram e, chegando-se Jesus, falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora vede aqui para você ver, no versículo 19, que aqui, e não adianta nem eu mostrar mais nenhum texto, nem contexto mais além disto, para que você, cabeça dura, não venha entender que não é possível. Então veja bem que está escrito assim, ó, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. A semântica das palavras, a exegese das interpretações do texto, você vai entender que aqui nesse monte que Jesus tinha designado, só estava ali os discípulos. Só ele, fazer discípulos, só os discípulos estavam ali. Então, Jesus deu a ordem, não deu a ordem para a mulher fazer discípulo, não deu a ordem para a mulher fazer discípulo. Ele disse, ide e fazer discípulos, certo? Evangelizar, a mulher deve evangelizar, deve pregar, mas as almas que ela ganha lá fora, ela tem que levar para um pastor apacentar. Ela não pode de forma nenhuma apacentar. Então, quando Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, irmão, estou me referindo do batismo e ainda fazendo discípulo. Mas como que a Bíblia aprova que a mulher, ela pode evangelizar, ela pode ser uma missionária? Nós vamos então aqui pegar em Marcos capítulo 16, versículo 15, a seguir. Então vamos ver então aqui. E disse-lhe, ide por todo mundo. Agora, aqui, o Senhor Jesus já está mandando todo mundo, todas as pessoas, incluindo mulheres, jovens, adolescentes, aquelas pessoas, até a criança, se possível, ela já tiver essa sabedoria de pregar. Aí ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, irmãos, já está falando para você ir, para eu ir, para nós ir, para todos ir, incluindo até os discípulos. Quando se trata disso aqui, globaliza toda a humanidade. Qualquer pessoa do povo pode ir e fazer, evangelizar a palavra de Deus, se assim tiverem preparadas para isso. E se tiverem preparadas, elas terão essas autoridades. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, aqui também tem uma semântica dessa palavra aqui, ó, uma metáfora, sobre a questão de pegarão na serpente. Não é você pegar numa serpente, pegar ela, tá passando ali, você descer a mão nela e falar, eu recebi a ordem de Deus, você não morder não. Você vai quebrar a cara. Porque se fosse assim, embora é claro que Paulo não procurou pegar a serpente, a víbora, mas a víbora encontrou ele, picou ele quando ele colocava o gaveto lá na fogueira. Então, neste caso, nós já podemos entender que não tem nada a ver, isso é outra história, tá? Não vamos explicar isso aqui agora, porque senão vai ficar muito confuso. E o vídeo aqui, a intenção é ser rápido e o conteúdo ser valioso. E neste caso, já aqui, Jesus já manda, já fala diretamente, particular aos seus discípulos. Quem estava no ponto de encontro para Jesus dar essa ordem para eles irem batizarem? Não tinha lá Maria, não tinha lá as irmãs de Jesus, não estava ali. Porque se elas estivessem ali, e a Bíblia dissesse que estivesse, aí, irmãos, tudo bem, cairia por terra o que a gente falamos, que mulher não pode batizar. Aqui só estavam os 11 discípulos, nem eram os 12, eram os 11. Se você voltar aqui para cima, no versículo 16, se me foge a memória, aqui ó, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, tá vendo? Olha aí ó, os 11, não era nem 12, porque Judas já não existia ali, então eram os 11. Se nós formos contar os 11 discípulos, 12 discípulos são homens, um traiu, ficou 11 homens, então não vemos mulher aqui nesse versículo, nesse texto, nesse contexto, receber ordem de Cristo para ela batizar. Então, se elas batizam, então elas estão fazendo o quê? A autoridade de homem. Elas estão exercendo a autoridade da glória de Deus. A mulher não é a glória de Deus. Será que não dá para entender? A mulher não é a glória de Deus. Você, mulher, não é a glória de Deus. Não adianta você subir no altar. Não adianta você carregar um título nas suas costas de pastor, que pastoras, não existe, tá? Não existe, nem em Israel nunca existiu uma mulher que apacentasse pessoas, ovelhas, pessoas. Não venha com essa que Raquel e Lia
era pastora, que a mulher de Moisés era pastora e as suas irmãs eram pastoras de pais desobedientes, que transgredia a lei, que transgredia a palavra de Deus. Tá? Então, o pai de Raquel e Lia, ele era idólatra. Assim também como Jetro também era um sacerdote, mas era idólatra. Ele não obedecia a palavra de Deus. Ele não obedecia. Ele transgredia. Todos eles. E eles então colocavam as suas mulheres para apacentar as ovelhas nos pastos. Levar as ovelhas. É tanto que nós temos uma prova que quando Moisés chegou até o poço, os pastores que estavam lá não deixaram aquelas mulheres pastoras darem água de beber às ovelhas, porque isso cabe espiritualmente só ao homem, a glória de Deus, a levar a palavra de Deus no termo de ensinar, apacentar. Não no termo de convenção. De convenção as mulheres podem levar, mas no termo de apacentar, de cuidar, de tratá-la para apresentar no dia do juízo, como diz em Hebreus 13:17, que os pastores darão conta das ovelhas, é outra história. Eu não encontro que Jesus falou em Jeremias, ai das pastoras. Eu encontro que Jesus falou, ai dos pastores. Eu não encontro Ezequiel 34, se não me foge a memória, das pastoras cães gulosas. Eu encontro que ele fala cães gulosos. Eu não encontro em Hebreus 13:17 dizendo que as pastoras darão conta das ovelhas. Eu encontro que obedecer aos vossos pastores, porque eles velam pelas suas almas. É disto que a Bíblia fala. Então, eu tenho que ser aqui objetivo e direto. Lembrando, nada contra as mulheres que andam na presença de Deus e fazem jus à palavra de Deus, mas sim contra a atitude daquelas que guerreiam contra o céu, que se tornaram feiticeiras diante de Cristo. Então uma mulher que batiza alguém, certo? Mesmo que esteja com o marido, pastor, ou seja duas mulheres, é inválido. O batismo não tem validade. Não tem, porque ali tem que ser autoridade de homem, certo? Então, Jesus também, ele não impôs uma lei que dois homens. Pode batizar um, ou pode batizar dois homens, um para segurar. Mas não adianta a mulher pegar para ser o suporte. A mulher não deve nem entrar na água, porque ali é momento santo. Ela não deve nem entrar na água. Ela entrando na água, ela já está profanando o batismo. Ela entrando na água, a não ser aquela que vai batizar ou aquele que vai batizar, mas ela entrar para ajudar a batizar. Ou se você analisar, quando há um cortejo de sepultamento, a multidão vai até o cemitério. Mas quem sepulta aquele corpo? Quem sepulta? Não é os coveiros? Então eles são especializados para isso. Não é você que vai lá pegar e sepultar a sua mãe, seu irmão, seu parente, quem seja. Você fica olhando eles sepultarem. Assim também do sepultamento espiritual, o homem velho, quem sepulta ali somos nós, que somos sacerdotes, que temos autoridade, que o Senhor Jesus nos deu, nos garantiu aqui, ó. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Tem uma atenção aqui que eu chamei esses dias na live, como está escrito aqui, em nome do Pai. Então teve um abestado que me parou e disse, olha pastor, o batismo é só em nome de Jesus ou em que nome? Ele já sabia que eu iria falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que você batiza, pastor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse, tá escrito. Eu mostrei para ele e ele disse, mas aqui está escrito assim, em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Eu falei, o nome do Pai? Pai. O nome dele também é Pai. É Pai de toda a eternidade. E ele, não, mas o nome do Pai, você tem que, é Deus. Mas Jesus é Deus. Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Pai é Deus. Então, em nome do Pai. Então, qual é o nome do Pai? Em nome do Pai. A própria palavra da semântica já diz. É em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Pai. É tanto que o próprio Jesus chama o próprio Pai, Pai. Né? E chega, Pai, a te entrego o meu espírito. Porque o Pai, apesar de ser chamado Pai, eu tenho o nome de Pai para os meus filhos, certo? E Deus tem o nome de Pai para todos os filhos dele. Então é Pai. Quando eu falo meu Pai vem, eu já dei o nome. Então todo mundo sabe quem vem o Sérgio, certo? Então esta é a razão. Então cada idiota, cada bestado que engole vomito de Satã, que quer plantar isso na cabeça de um abestado. Só que eu não sou. Segundo a palavra de Deus, a mulher não pode ser pastora, quanto menos batizar. E eu desafio você, pastora, você, pastor, que consagrou essa mulher pastora, que você fez um ato de rebeldia, amaldiçoando esta mulher, colocando ela contra Deus. Você vai pagar muito caro por isso. E você que continua com esse título porque acha que é autoridade, que no reino de Deus você nunca foi autoridade e nem vai ser dessa forma, então você está infringindo a lei de Deus. É crime.
corre o risco de Jesus arrebatar no nível e você ficar. Onde está escrito que a pastora vai apresentar as ovelhas diante de Deus? Não está escrito. Está escrito que o pastor vai. O pastor está no masculino. Quando Jesus chegou e deu essa ordem de batizar em nome do Pai, que refere-se ao batismo, ele está referindo aqui ao batismo, a qual ele disse para os 11, somente os 11 estavam naquele lugar marcado, somente os 11. Então lá não tinha nenhuma mulher para receber essa ordem de Deus para batizar. Se você foi batizado por mulher, infelizmente seu batismo diante da palavra de Deus está anulado, certo? E você continua pagão. Então trate correndo de um pastor, homem, glória de Deus, te batizar. Mas se ele te batizar junto com a mulher dele, tá inválido. Ele tem que batizar ou sozinho, ou com um presbítero, um obreiro que ele coloque para ajudar. Quem batiza é o pastor, não é o presbítero, nem o evangelista, nem isto. Quem batiza é o pastor, a não ser que o pastor promove esses obreiros. Você recebeu o batismo de uma mulher, igual esse pessoal que você vai assistir aí de novo, infelizmente, o seu batismo foi anulado. E está anulado. E se o Espírito Santo de Deus mandou eu vir aqui, é para que você tome providência urgentemente e trate de se batizar. Apenas você só tomou banho, tá bom? Então, quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo para você e para todo mundo. Em Marcos 16:15. Agora, quando fala em Mateus aqui, 19, ele está dizendo somente para os discípulos batizar. Só os discípulos batizam. Ou só homens batizam. Qualquer batismo de mulher com mulher está anulado. Mulher com homem está anulado, segundo a palavra de Deus, e você continua pagando e pagão. Maranata, vem Senhor Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, o problema é teu. Agora, se gostou, para tirar as pessoas da maldição, passe esse vídeo para as pessoas, para que aquelas que se batizaram através de uma mulher, de um homem ou uma mulher também, elas saibam que elas são pagãs e não são membros do corpo de Cristo, tá bom? Não são membros do corpo de Cristo. Tá tomando Santa Ceia em vão. Nunca passaram pelas águas. Baixa ela. Eu sou glória, aleluia. Meu Deus. Pessoas que batizam por aspersão, só o Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.